Bom dia a todos. Deus seja louvado por mais um domingo, onde juntos nós vamos aí aprender um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Bom é poder estar na casa do Senhor, louvar e adorar e bendizer o seu santo nome, tá bom? Nós vamos estudar hoje mais um encontro de Jesus, não é? Com o seu povo, com sua nação. E hoje o tema do encontro é o encontro restaurador, tá bom? Esse vai ser a lição desta manhã, aí nós vamos estar estudando, tá bom? Mesmo assentado, mas com reverência, os irmãos abrem aí a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17 ao 26. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo a fé deles, disse-lhes, homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoai entre os vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, ou tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir a Deus direção para esta lição nesta manhã. Pai, nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá. E te pedimos, ó Senhor, nesta manhã, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para nos ensinar. Que o teu Santo Espírito fale conosco nesta manhã, através da tua palavra. E clamamos, ó Deus, pelos nossos irmãos que aqui estão comigo, que eles possam entender e compreender. E também, ó Deus, por aqueles que estão na live da mesma forma, aqueles que vão ouvir ou assistir depois a aula, sejam tocados também. E te pedimos, ó Deus,
Nos abençoa com vidas, com almas, para que possamos ver a igreja crescendo. Tira, ó Pai, tudo aquilo que tem atrapalhado, para que a gente possa ver o crescimento da mesma. Começando na minha vida, Senhor, que o Senhor me ajude a cada momento, a cada instante, ó Deus, olhar firmemente para Ti, não olhar, ó Deus, para as coisas deste mundo, ó Pai, mas que possamos focar os nossos olhos no Senhor e buscar ao Senhor com toda a intensidade do nosso coração, do nosso ser. E, ó Deus, clamamos por aqueles que não têm vindo, ó Deus, por, ó Deus, estarem fracos na fé, estarem distantes do Senhor, que o Senhor anima esses corações, que o Senhor traz alegria, que o Senhor traz a satisfação de poder estar na Tua casa, que possamos ver, ó Pai, esses irmãos novamente aqui juntos, louvando e adorando o Teu santo nome. Aqueles que estão enfermos, restaura, cura para a glória do Senhor. Clamamos ao Senhor também pela vida do pastor Jorge, sua família, ó Deus, tem se levantado algumas lutas. Ó Pai, clamamos a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito dê entendimento ao Teu servo e, ó Deus, aos médicos, ó Pai, para fazer esse tratamento que as Tuas servas precisam, ó Deus. Clamamos ao Senhor, abençoa em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, ontem a gente teve nosso trabalho de oração às 9 da manhã, né? E ontem quem esteve conosco foi o pastor Jorge, não é? E ele falou que vem enfrentando aí umas certas batalhas, né? A esposa com problema nas córneas, né? Nas retinas, agora a Laura também, a filha dele, a mais velha, com o mesmo problema, também problema agora nos rins também. Então ele pediu que tivéssemos orando. Então eu peço a você aí, encarecidamente, que ore pela vida do seu servo. Que Deus tenha misericórdia aí, tá bom? Que Deus ajude o seu servo nessas lutas. Temos um texto aqui, meus irmãos, muito conhecido, não é? Diferente da leitura de Marcos, né? Que é o mesmo os homens aí que levaram o amigo para poder ser curado por Jesus, não é? Onde a gente vê ali alguns escribas, alguns fariseus, realmente, quando Jesus diz, estão perdoados os teus pecados. E aqueles homens começam a razoar consigo, não é? E dizer, esse está blasfemando. Mas é interessante, meu irmão, é interessante você observar que quando estes homens dizem isso, versículo 21, eu peço a você que volte aí seus olhos para a Escritura, e os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Sabe, meu irmão, isso aqui me chama muita atenção. Ah, irmão Roberto, eu já sei disso, que bom que você sabe. Jesus Cristo é onisciente. Jesus Cristo é aquele que conhece todas as coisas antes mesmo de a gente falar, de a gente pensar, ou de a gente dizer, o Senhor já sabe. E Jesus disse aquele momento ali, já sabendo que aqueles homens iam dizer isso, mas quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? E Jesus, no versículo 23, diz o seguinte, qual é mais fácil? Qual é mais fácil para vocês? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Jesus fez uma pergunta para aqueles homens. Jesus realmente queria saber a resposta. Mas Jesus nem esperou eles dar as respostas. Jesus disse, olha, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra, eu vou dizer a ele vai levantar, vai pegar a cama dele e vai para casa. Aqui é um assunto muito interessante, onde Deus realmente restaura. E quando a gente pensa, meu irmão, em restauração, a gente pode trazer uma série de coisas para nós pensarmos nesta manhã, não é? Por exemplo, uma casa com rachaduras, não é? Se o dono da casa não vê aquela rachadura como uma prioridade para a sua casa, sua família, em restaurar, porque se ele não restaurar, meu irmão, aquela rachadura vai subir por outros cantos, vai rachar outros locais da casa e se torna um lugar perigoso para se morar. Então o dono da casa ele vai contratar uma pessoa, um profissional da área e vai mandar fazer uma restauração. Ou não é, irmão Gisélio, está ali atrás, que é pedreiro, o irmão José Mauro, o irmão Duval, apesar que não era pedreiro assim de tipo, que ele trabalhou a vida inteira só como pedreiro, né? Ele trabalhou na Ródia, mas também fazia esse trabalho de pedreiro aí também. Você pergunta a esses homens que trabalharam aí, que você vai ver. Tem que se fazer, porque se não fizer, meu irmão, vai trazer problema. Outra coisa, o Wagner está ali, marceneiro, o pastor Valdir também trabalhou com isso. Tem coisas, meu irmão, tem móveis, que eles são tão bons, o material dele é um material tão ótimo, que realmente ele, se você dá uma restauração nele, vai ficar novamente perfeito. É igual aqui, meu irmão, se um banco desse aqui, por exemplo, ele rachar em algum lugar e não fizer alguma restauração, se torna algo perigoso, se torna algo inviável. Ou a gente começa a ver aqui alguns pozinhos aí no chão, né? Isso indica o quê? Cupins, não é? Os cupins comendo a madeira. A pessoa que vê isso aí, a pessoa que trabalha com isso aí, fala, olha, precisa de uma restauração. Deve ter algum produto para poder realmente eliminar aí os cupins e restaurar o banco. Outra questão, meu irmão. Só para a gente entender aqui, mas a gente vai chegar no lado que a gente precisa, a restauração também espiritual. Carro. Monumentos. E a gente vê aí vários monumentos aqui em São Paulo, e alguns já tiveram alguma restauração, e depois daquela restauração, como fica belo. Um carro que sofreu uma colisão. Lógico que ele vai precisar de uma restauração. Se o dono do carro não levar aquele carro a um profissional da área, a um profissional que realmente trabalhe bem, não é? Porque tem profissionais e profissionais. Tá bom? Se ele não levar lá para uma pessoa que realmente consiga voltar àquela estrutura do carro, porque tem que ter. Eu não sou funileiro, mas a gente trabalha com alguns amigos nossos, né? E a gente vê aí que tem que ter ferramenta. Uma delas é o ciborgue. É uma ferramenta gigante, onde o funileiro prende uma chapa que tem lá na ponta do ciborgue, na lateral do carro, na caixa, para ficar bem claro, que é a parte de baixo do carro ali. Ele prende aquela ponta lá, e a parte da frente do ciborgue, ele engata algo na frente onde está amassado, e vai esticando até aquilo voltar para o lugar. Aí, depois disso, vem a parte da pintura, onde o pintor realmente restaura. Mas antes da gente entrar aqui propriamente dito na lição, meus irmãos, eu tenho algumas coisas aqui para a gente falar com você. É uma mensagem que eu tenho já faz um tempo, fala dessa questão também de restaurar, né? Restaurar e restaurar
né, nas nossas vidas, tá bom? Sabe, meu irmão, na vida espiritual isso não é diferente. Na vida espiritual também necessita, de vez por outra, haver uma restauração. Precisa da gente realmente observar, nós identificarmos algo em nossa vida que está danificado e precisa ser restaurado. E eu quero dizer aqui algumas coisas para os irmãos, não é? Que a gente deve restaurar em nossas vidas, meu querido. E a gente precisa disso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque sozinho, muitas vezes, meu irmão, a gente pode até dar início. A gente pode até caminhar um certo tempo, mas sem a ajuda de Deus, a gente não vai muito longe. Por que não, irmão Rubiano? Porque a nossa estrutura, não é? O Senhor conhece muito bem. O Senhor sabe da nossa estrutura, como ela é frágil. E como a gente realmente perde o foco rapidamente. Então, meus amados irmãos, é necessário, em nome de Jesus Cristo, quanto mais tempo a gente está no Evangelho, quanto mais tempo a gente está na igreja, a gente tem mais essa percepção. A gente deve aguçar ainda mais os nossos ouvidos, o nosso pensamento, não é? Fazendo aquela análise constante na nossa vida. Tem algo que precisa ser restaurado na minha vida. E eu sei disso. Eu sei muito bem qual a área que precisa ser restaurada. E eu tenho lutado para que realmente, pedido ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que Ele me ajude. Porque eu sozinho não consigo, meu querido. Ou você acha que eu vou conseguir? Não vou conseguir. É com a ajuda de Deus. É com a ação do Espírito Santo. É quando eu entendo, meu irmão, que eu sozinho não vou chegar muito longe. Mas eu tenho feito, Senhor, me ajuda. Só para os irmãos terem ideia, sexta-feira, à noite, Aquele e eu estávamos à mesa, e a gente vem falando de certos assuntos, não é? Espirituais, assuntos espirituais. E a gente vem conversando, e eu falei para ela, então vamos orar. Vamos orar, vamos pedir a Deus direção para isso. E sabe, meu irmão, louvado seja Deus pelas mulheres que Deus coloca na vida dos homens, mulheres sábias, que realmente faz com que a gente, observando, né, ela dá algumas orientações e os nossos olhos espirituais são abertos. E a gente conversando, em um determinado momento eu falei para ela, nós vamos orar então por isso, sabe? Está sendo, é luta, viu? Quando você pensa em restaurar algo em sua vida que não está de acordo com a vontade e o querer de Deus, meu irmão, e você pede ao Senhor, aí entra Satanás tentando dizer, sabe, muitas vezes, olha, isso é besteira. Faz isso não, rapaz. Isso aí é perda de tempo. Eu digo para você, meu irmão, não é perda de tempo. E eu quero falar com os irmãos antes da gente entrar aqui na nossa lição. Uma das coisas, meu irmão, que deve ser restaurada no nosso lar, meu irmão, que a gente entende isso, que a gente tem essa percepção, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, você pai, você mãe, restaure isso na sua vida, no seu lar, o desejo intenso, preste bem atenção nas minhas palavras, um desejo intenso de buscar ao Senhor. É isso que muitas vezes precisa nos lares cristãos. Esse desejo intenso de ter comunhão com o Senhor. Esse desejo intenso é algo muito intenso, meu irmão. É como se fosse algo que você está ansiando há tanto tempo.
Olha, eu quero dizer aqui para os irmãos, fazer uma alusão aqui rapidinha, e eu vou voltar aqui, vou citar um texto também aí para você, que a gente deve restaurar isso nas nossas vidas, no nosso lar. Um certo tempo atrás, meu irmão, eu tinha um desejo intenso de ter um carro. E a gente, um certo tempo na nossa família, aquele ainda era solteiro, a Kellen também, e a Karina também. Todas as terças-feiras lá na casa da irmã Elza, a gente se ajuntava lá. O João era pequeno. A gente orava, pedindo a Deus por um carro. Era algo intenso que eu ansiava e eu desejava. E a gente veio alguns anos pedindo ali, até que então, um certo momento, apareceu uma vaga de emprego. Mas eu digo para você, meu irmão, aquele emprego foi uma benção? Foi uma benção. Mas também me afastou um pouco do Senhor. Deus concedeu, não estou culpando a Deus, tá? Que culpa não é de Deus. Fui trabalhar no prédio e depois no hospital. Trabalhei 3 anos da minha vida lá. 3 anos. 3 anos da minha vida. E realmente alcançamos. E sabe, meu irmão, esse paralelo que eu estava falando para você, o desejo intenso, meu irmão, o desejo intenso, restaurador de buscar ao Senhor. Eu volto a dizer, eu disse aqui quarta-feira passada, ou foi uma das mensagens que eu preguei na quarta-feira. Lembra da primeira mensagem do mês de maio que o pastor trouxe? Dessa questão de realmente haver um culto doméstico, haver essa intensificação, meu irmão, é algo intenso, é algo buscar sem cessar, meu irmão, é isso que Deus quer, é isso que às vezes a gente precisa ver na vida da igreja. A igreja tem esse desejo intenso de buscar ao Senhor, é isso que muitas vezes está faltando, e é isso, meu irmão, que Deus quer restaurar na vida das famílias da igreja. Busque ao Senhor, meu irmão. Vamos ler aí alguns textos. Vamos ler. Vamos observar. Daniel. Deus quer ressuscitar isso. Deus quer restaurar isso. Deus quer que as nossas famílias tenham esse compromisso. Daniel capítulo 6. Jeremias, passei demais. Ezequiel. É um texto que você conhece. É um texto que você sabe. É um texto que você tem consciência disso. E Daniel tinha esta consciência. Isso era algo intenso na vida dele. Isso é algo que ele buscava constantemente, meu irmão. Não era por desencargo de consciência, não. Era realmente prazer de estar na presença de Deus. É isso que Deus quer restaurar hoje, meu irmão, na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus Cristo, meu querido. Daniel 6, versículo 8 ao 10, só para a gente aí ganhar tempo. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina um edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube. Quando Daniel sabe do que estava escrito, quando Daniel toma consciência disso, quando Daniel vê que realmente aqueles cartazes que aqueles homens fizeram o rei assinar e se divulgou na toda a província lá, quando Daniel sabe do acontecido, o que Daniel vai fazer, meu irmão? Assim como ele fazia anteriormente, ele foi lá fazer novamente, foi buscar ao Senhor, foi realmente estar ali diante do Senhor. E não é isso, meu irmão, que Deus quer para a vida da igreja hoje?
Não é esse desejo restaurador que Deus quer na vida de cada família, de cada salvo em Cristo Jesus que faz parte desta igreja? É isso sim, meu irmão. É esse desejo que Deus tem de realmente ver as famílias restaurando este momento intenso de busca ao Senhor. Busque ao Senhor, meu irmão. Busque a Deus. Tenha um compromisso. Não deixe de buscar ao Senhor. Agora preste bem atenção. Nesta busca, pedindo restauração neste lado, nós temos que buscar com um coração quebrantado, contrito. Um coração onde realmente ela está diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sou um ser miserável, eu sou pecador e careço do Senhor, eu não tenho nem sequer, lembra lá do publicano, quando os fariseus estavam orando, né, dizendo: jejuo 2 vezes por dia, dou tudo de quanto eu tenho, faço isso, faço aquilo outro. Coração quebrantado e contrito do publicano. Diz lá o texto, que ele nem ainda queria olhar para cima, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, miserável pecador que eu sou. Quem que estava lá? Quem que estava observando aquela oração? Aí o Senhor Jesus diz: aquele sim, aquele desceu justificado, coração quebrantado e contrito, meu irmão. Quando a gente vai diante de Deus, meu irmão, pedindo que Deus realmente restaure esse desejo intenso de buscar ao Senhor, vá diante de Deus com humildade, vá diante de Deus dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor, eu careço de Ti. Uma outra coisa aí, meu irmão, a nossa oração tem que ser, ou a tudo aquilo que a gente vai pedir, para a glória do Senhor. Se não for para a glória de Deus, meu irmão, tem algo errado. Tem algo que a gente precisa ser analisado. Sabe, meu querido, é isso que Deus quer restaurar. Esse desejo intenso. Digo a você, meu irmão, se você tem buscado, continue. Não pare, não desista. Se nós não temos feito isso, aprendamos hoje, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo, em nome de Deus, faça isso, meu irmão. Busque intensamente, intensifique cada vez mais a sua oração. Uma das formas, não estou dizendo que é o método infalível, é uma forma, uma fórmula ou forma. Se você, meu irmão, eu ouvi isso de alguém. Se você ora 5 minutos, você já é um bom orador, viu? É, irmã, é verdade, já foi feita uma pesquisa aí, pessoas que oram bastante, 5 a 10 minutos já é um bom orador, é um bom orador. Se você ora 5 minutos, meu irmão, intensifique essa oração. Passa para 10, com certeza. Se você ora 5 minutos, intensifique ela. Como assim, irmã Rubiana? Como a irmã falou. Busque, fique mais um pouquinho lá. Tenha pressa não de sair da presença de Deus, não. Por que não, irmão? Mas eu tenho outros afazeres. Eu sei que você tem os outros afazeres. Se você hoje orou 5 minutos, amanhã você orar 10, amanhã você vai querer orar mais 5 minutos, vão ser 15 minutos de oração. É isso que Deus olha na nossa vida, meu irmão. É isso que Deus observa na minha vida e na sua vida. É isso que Deus quer ver, essa restauração intensa na minha vida.
É isso que nós precisamos, meu irmão. Não é outra coisa, não. Ou você acha que Jesus Cristo não tinha prazer de estar na presença do Pai? Irmão Rubiano, mas ele era Deus, ele era homem, meu amado, forma humana. Tinha necessidade, tinha dores, tinha tudo aquilo que nós passamos. Ele foi um ser humano igual a mim e a você. O problema nosso, meu irmão, o problema nosso é que queremos resultados, mas não queremos investir tempo. Para você obter resultado de algo, você tem que investir tempo. Para você ser um profissional melhor, o que é que você tem que fazer, Wagner? Não é trabalhar mais, se especializar mais? Meu irmão, ele vai ter que investir tempo. Sabe, meu querido, em determinadas profissões, se exige. Hoje mesmo, eu vou falar da área que eu trabalho. Hoje tem alguns carros que estão saindo aí, que se nós não nos atualizarmos, se nós não buscarmos um curso mais profundo, nós não vamos nem conseguir mexer no carro. Você sabia disso? Não vai. Porque estão saindo carros novos, mecânica nova, método novo de se mexer naquele carro. Sabe, a gente tem um amigo nosso aqui, que é mecânico também, que quando a gente às vezes precisa, e a gente já conversou com o nosso colega, para poder colocar, porque precisa hoje de aparelhos para passar no carro. E o nosso amigo ali tem, quando o carro às vezes está algum problema que a gente não acha, o que a gente tem que fazer? Pega o carro do cliente, leva até lá, ele passa o scanner e vai ali e acha o defeito e diz, é esse. Meu irmão, é isso que Deus quer restaurar. É isso que Deus quer ver. É isso que o Senhor quer. Deus quer que você tenha essa restauração na sua vida familiar. Um desejo intenso de buscá-lo. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Não desista. Quero dizer outra coisa para você antes de passar para outra questão. Se prepare, meu irmão. Você está me deixando com medo, irmão. Não é com medo, meu amado. Ou você acha... A gente muitas vezes, parece que tem medo de falar isso. Ou você acha que quando você se colocar realmente na presença de Deus, Satanás não vai querer te desanimar. Ou você acha que Satanás vai ficar só observando você lá, orando sem fazer nada. Você está perdendo tempo, meu irmão. Quando você se compromete, tem um compromisso de buscar ao Senhor intensificamente, Satanás vai tentar desestimular você. Vai tentar falar como ele falou comigo. É besteira você fazer isso, viu? Foi exatamente isso que eu ouvi, meu irmão. Isso não foi coisa do além, não. Isso é coisa do inimigo. Dados inflamados do mal, dizendo, isso é besteira que você vai querer fazer, rapaz. Satanás vai trabalhar, meu irmão. Mas é até bom, você sabia? Aí porque você pode perguntar, mas por que é bom, irmão? Você está doido? Estou doido, não. Eu vou dizer para você por que é bom que ele persiga. Quanto mais ele persegue, mais a gente ora. Quanto mais ele tenta, mais a gente vai à presença de Deus. Quanto mais ele quer tentar nos desanimar, a gente vai ser animado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer restaurar em sua família, meu irmão. Busque ao Senhor intensamente. Segundo, que Deus quer restaurar na minha família, irmão Rubiano. Além desse desejo intenso de buscar ao Senhor. Leitura, meu irmão. Leitura. É isso que o Senhor quer restaurar na nossa vida, no nosso lar. O desejo de ler. O desejo de ter contato.
nem de ouvir alguém falando, nem de ouvir alguém dizendo, nem de ouvir alguém recitando, mas é o desejo de você parar um tempinho lá na sua casa. Lembra daqueles 5 minutos de oração? 5 minutos de leitura. Leu 5 minutos hoje, amanhã 10 minutos. Leu 10 minutos hoje, amanhã 15 minutos. E daí por diante. Sabe, meu querido, o que a palavra de Deus diz lá em Oséias 6:3? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque lhe faltou leitura, porque lhe faltou contato com Deus através da sua palavra. É isso que Deus quer restaurar no seio da família. É isso que Deus quer restaurar no seio da igreja. É isso que o Senhor tem desejo para a vida de cada salvo, cada crente, cada filho, cada filha, cada jovem, cada criança. E sabe, meu irmão, sabe, meu querido, eu gosto de ver quando as crianças estão aprendendo a ler, o sotaque que elas têm das palavras. Lá em casa a gente está lendo o Evangelho de João, eu leio um versículo, a Kelly lê um, às vezes a gente leva mais de... Outro dia a gente estava lendo lá o Evangelho de João, capítulo 9, ou foi o 10, tem 50 ou quase 60 versículos. E o Gui lá lendo. Que maravilha, meu irmão. Que bênção. Ver o sotaque das palavras. Eu não vou... Quando ele está lendo, eu fico observando, eu fico tentando memorizar o sotaque. E a gente levou 1 hora para fazer a leitura da palavra. Mas sem pressa. Ele tropeçando aqui, lendo ali, mas lê corretamente, viu? Lê muito bem. Algumas, é uma palavra ou outra que realmente ali não sabe direito. Mas como é bom, meu irmão. Ensina, sabe? Ensina a criança. E ontem eu estava até comentando, o papo lá em cima estava bom, né, Alberto? Os irmãos falando de comida, e é muito bom a gente falar de alimento. Ontem à noite, quando eu saí daqui do casamento da irmã Priscila e do Clécio, fui para casa. Aquele havia feito uma janta, falei, eu vou jantar, vou aproveitar, que geralmente de sábado a gente, é tão corrido, meu irmão, que de sábado a gente não tem nem tempo para almoçar, porque o sábado é o dia que eu tiro para fazer um monte de coisa, para ir pagar alguma coisa, comprar. E ontem à noite, depois da minha janta, o Danielzinho pegou a Bíblia que estava lá em cima lá. Falei, agora nós vamos ler, pai. Eu falei, então pode ler, mas vamos orar. Eu falei, então ora. E a oração dele é a mesma. Aí daqui a pouco eu falei, e a leitura? Aí ele leu algumas coisas lá que eu nem entendi, mas eu falei, tá bom. Sabe, meu irmão, quando a gente tem isso dentro do nosso lar, quando isso é restaurado dentro do nosso lar, atinge a todos. Todos se tornam participantes da mesma coisa. E muitas vezes a gente lendo lá, meu irmão, eu estou observando os meninos, eles estão crescendo. E isso vai levar para a vida. É isso que Deus quer, meu irmão, contato com a sua palavra. Contato, leitura, busca o Senhor através da sua palavra. Vamos ler aí alguns versículos? Tem muitos versículos aqui, mas eu só vou ler alguns para a gente ganhar tempo aí. Provérbios. Você volta um pouquinho, está em Daniel. Apesar que Daniel também tem lá, né? Daniel capítulo 9. Mas deixa para lá. Provérbios capítulo 2. Quem tem contato com a palavra de Deus, meu irmão, adquire isso que o homem de Deus aqui deixou escrito. É contato, é leitura, é busca. 2, 1 ao 4. Olha como começa a leitura desse texto. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos,
para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração a entendimento. Se clamares por conhecimento, por inteligência, alcançares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouro escondidos a procurares, versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É algo precioso, meu irmão. É isso que Salomão está falando aqui da palavra de Deus. É algo precioso, é isso que Deus quer restaurar na nossa vida. A leitura, meu amado. A leitura é algo muito importante. Não é isso que o próprio Salomão diz? Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e quando envelhecer, não é? Pode até se desviar do caminho, mas vai lembrar de tudo aquilo que foi ensinado. Porque é isso que a gente vê muitas vezes, meu irmão. A gente ensina. A gente mostra. Chega um determinado tempo que a gente vê muitos se afastando do Senhor. Mas você acha, ou eu acho, ou nós achamos, que ele não vai lembrar de tudo aquilo que foi ensinado? Vai lembrar, meu irmão. Eu me lembro de como minha mãe realmente, na sua pouca sabedoria, não é? Nos levava para a gente aprender as coisas da igreja, naquele período. Eu me lembro hoje, eu tinha por volta de 8 anos, eu não gostava. E já naquela época tinha as escolinhas, né? Nas igrejas. E minha mãe, como deixava lá, parece que estava deixando numa prisão, eu saía correndo. A professora nem me achava. Sabe, meu irmão, mas eu me lembro disso. Quando ela ia para a igreja, ela me levava. Quando ela ia para a igreja, ler a Bíblia, eu lembrava disso. Meus 13, 14, 15 anos, tinha uma igrejinha lá perto de casa, lá, que a gente frequentava. Era quase todos os dias, a gente estávamos lá. Minha mãe lá, a gente junto. Lembro, meu querido, a criança não se esquece, meu irmão. Vai envelhecer, mas vai lembrar dos ensinamentos de sua mãe, de seu pai. Então, você pai, você mãe, você avó, né? Muitas vezes as avós aí ficam aí com os netos, ensinem a palavra de Deus, meu irmão. Só para a gente encerrar essa parte aqui. Eu assisti um filme muito bom, Um Caminho para a Eternidade, é o nome do filme, você pode procurar lá no YouTube, lá, filme muito interessante. E chegou lá, 1, 2, 3, 5 pessoas, estava indo para um determinado lugar, chuva, o guarda falou, não pode passar, aí voltaram, acharam um trailer. E entraram naquele trailer aqueles homens, eu vou resumir a história, depois os irmãos assistam, que é muito bom mesmo, tá? Não deixe de assistir, procure, é um filme bem interessante, Um Caminho para a Eternidade. E conta-se lá, e tinha uma pessoa representando Jesus Cristo, e chegou num determinado homem e disse, você se lembra quando sua avó cantava para você, lia a Bíblia com você, orava com você. E no filme conta lá que aquilo fez uma retrospectiva na vida daquele homem. E aquele homem se lembrou. E aquela avó, aquela mulher, constantemente orava pelaquela criança. E aquela criança cresceu, virou um empresário muito rico. Não é?
E o Senhor conversando com ele, depois você assista. Só para fazer um paralelo aqui, como eu estava falando das avós. Ensinem seus netos, meus irmãos. Mostre para ele. É isso que Deus quer que você faça. É isso que Deus quer que nós tenhamos. Temos ali alguns minutos. E a gente vamos chegar na lição aí. Que a gente está proposto. Mas uma outra coisa, meu irmão, que Deus quer restaurar. Além da oração. Além da leitura. O que Deus quer restaurar, meu irmão, nas nossas vidas? Deus quer, meu irmão, que isso seja restaurado. A nossa comunhão com Ele. Vez por outra nós quebramos. Vez por outra nós falhamos. E o que a gente tem que fazer? Não é ir diante do Senhor pedir perdão. Não é ir diante do Senhor, Senhor, me arrependo do meu pecado, do meu erro, daquilo que tem me feito se afastar do Senhor. Sabe, meu irmão, muitos não voltam para a igreja, muitos não voltam ao aprisco do Senhor, porque não querem realmente, não querem ter esse desejo de realmente se humilhar perante Deus. De reatar novamente a comunhão com o Senhor. Muitos preferem ficar onde estão. A comunhão, meu irmão, só é quebrada com Deus quando há pecado. Quando tem pecado na nossa vida, isso vai sendo quebrado. Não é assim que acontece. Se você for lá desde o Gênesis até Apocalipse, meu irmão, comunhão é quebrada com Deus quando há pecado e quando não há confissão de pecado. Quando a gente peca e não confessa, a nossa comunhão com o Senhor não é restaurada. Para ser restaurada, tem que confessar. Tem que reatar novamente, tem que ir lá diante do Senhor, enumerar, dizer, Senhor, eu pequei por isso, por aquilo outro, eu fiz isso, aquilo e aquilo outro, eu peço que o Senhor me perdoe, eu quero restaurar minha comunhão com o Senhor, é isso que Deus quer restaurar, meu irmão. Também, meu irmão, aqui no sentido coletivo da igreja, comunhão com os amados irmãos, é isso que Deus quer, meu querido, é isso que Deus anseia para a sua igreja, essa restauração da comunhão, os irmãos estarem juntos. Como é bom o tempo lá em cima, meu querido. A você que está em casa participando em nome de Jesus Cristo, meu amado, venha aos domingos pela manhã, venha aos domingos à noite, venha às quarta-feiras à noite, isso se chama comunhão. Não é longe não, meu irmão. Não é longe. O calor humano não substitui pela internet. Pela internet você não sente calor humano. Pela internet você não sente o aperto de mão. Hoje eu dou mais aperto de mão nas pessoas, não dou mais soquinho não. Irmão Rubiano, mas tem um problema ainda, eu sei que tem. Mas maior que o problema é o nosso Deus. E a gente toma certos cuidados. Comunhão, meu querido, como é bom, que momento maravilhoso ontem, não é? Aqui os irmãos na igreja, depois lá onde foi para a recepção. É isso que Deus quer, meu irmão, comunhão entre irmãos. Reatar. Se houve, meu irmão, alguma quebra em comunhão entre você e algum dos seus amigos, parentes, reate. Reate. Peça a Deus. Fale com o Senhor. Quero ler um texto aí com você. É um texto que você sabe muito. É um texto que você conhece muito. Salmos. Salmo 133. Salmo 133, versículo 1. 2 e o 3. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam. Quando ele coloca aqui nesse sentido aqui, vivam, meu irmão, não é algo periódico. Não é eu ter um momento hoje de comunhão com os irmãos e amanhã eu não ter mais. Mas é algo constante. Vivam isso. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Vivam em união. Aí ele vai dizer, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão que desce a orla das suas vestes. É como orvalho, era algo precioso para aquele monte. É como o orvalho de Hermon, como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É precioso. Isso é algo que nós devemos ter constantemente, meu amado. É isso que Deus anseia, é isso que Deus deseja, que deve ser restaurado dentro do lar, dentro da igreja, comunhão. Lembra lá de Atos 2? Comunhão, tinha tudo em comum, estava todos juntos. E agora aqui a gente vai entrar na lição aí, para a gente encerrar sobre esse encontro restaurador. Primeiro ele fala, uma restauração movida pela fé em Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, meu irmão. Esse encontro restaurador aqui do Senhor com este homem aqui foi movida pela fé. Sabe, meu irmão, quando a gente tem fé na pessoa do nosso Salvador, do nosso Deus, meu amado, coisas extraordinárias acontecem. Diz aqui o texto, meu irmão, que esses homens, levando este homem acamado aqui, eles chegaram até a porta. Mas a porta estava abarrotada, a porta realmente estava cheia de pessoas, porque onde Jesus estava, meu querido, tinha gente, tinha multidão, e era difícil de chegar até ele. Mas sabe, meu irmão, sabe, meu querido, essa restauração motivada aqui pela fé, não impediu que esses homens realmente, quando viu ali aquela multidão, desistissem, não, meu querido. Quando a gente tem fé em Jesus Cristo, meu irmão, pode até se levantar barreiras, pode até se levantar algo para tentar nos impedir, mas a nossa fé no nosso Salvador, meu irmão, nos impulsiona, ela nos motiva a ir adiante. Você sabia disso, meu querido? É isso que acontece, meu irmão. É isso que motiva o salvo em Cristo Jesus. Essa fé que nós temos no Senhor. Aqueles homens chegam ali à porta, não tem como entrar. Aqueles homens têm uma ideia, nós vamos subir ao telhado, nós vamos subir lá em cima, nós vamos tirar a telha, nós vamos afastar, e realmente nós vamos descer aquele homem até a presença de Jesus, motivado pela fé, meu irmão. Motivados, crendo ali que realmente Jesus podia trazer a cura para a vida daquele homem. É isso que nós precisamos, meu amado. É esse encontro que nós precisamos ter com Jesus. Que a nossa fé seja aumentada. Que a nossa fé a cada dia seja mais fortificada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe, meu querido, quando eu estava pensando neste homem aqui, me veio à mente, sabe quem? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Parece a mesma situação. A mesma. Havia uma multidão. Havia ali realmente algo intransponível aos olhos humanos. Era muita gente, meu amado. Onde Jesus estava tinha gente demais. E aquela mulher já vinha gastando todo o seu recurso ali com os médicos. E o texto diz que indo de mal a pior, não aproveitando nada. Aquela mulher tem uma ideia. Eu irei e tocarei nas suas vestes. Diz lá o texto, meu irmão, que essa mulher enfrenta essas barreiras. Sabe, meu querido,
A fé, meu irmão, ela tem que ser motivada de uma ação também. Você sabia disso? Porque esses homens poderiam ter somente a fé aqui. Não era isso? Sim, nós temos fé, nós vamos te levar até Jesus Cristo. Mas quando ele viu aquela multidão, eles poderiam ter falado, não, não vai dar não, viu? Vamos crer que realmente se Deus, se Jesus, se o Senhor de lá de fora sair, Ele pode te curar, nós vamos ficar aqui, nós não vamos subir com você não. Mas a fé daqueles homens, meu irmão, foi motivada por uma ação também. O texto deixou bem claro. Vamos ler novamente o texto? Abra aí, Lucas. Como é bom mesmo a gente observar a palavra de Deus. Versículo 18 e versículo 19. Ação. Foi uma ação. Foi motivada pela fé, mas também teve a ação deles também. Não foi somente a fé, mas foi motivado pela ação. O texto é muito claro. Versículo 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, do Senhor Jesus Cristo. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado por entre as telhas e baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. É o versículo 20. E vendo a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Motivado pela fé, mas uma fé movida por uma ação. Meu irmão, eu creio que Deus pode me curar da minha diabetes. Eu creio nisso. Mas porque eu creio nisso, eu estou cruzando os meus braços, não. Não é porque eu creio que eu vou ficar agora esperando, não. Vou ficar abusando da boa vontade, não. Foi até a pergunta que o Wagner fez. Eu vou contar aqui para os irmãos aí que não vieram, os irmãos perderam a bênção. Estou brincando. Apesar que ainda nem provaram, né? Estava falando para o Wagner lá, para os irmãos lá, que ontem à tarde eu fiz uma torta de chocolate, meu amado, que ficou uma maravilha, viu? Ficou algo fino, Wagner. Por que eu estava trabalhando, meu querido, dia de semana é difícil para mim, foi ontem à tarde, não é? Aí o Wagner perguntou, Rubiano, e a tua diabetes, como está? Eu falei, está controlada, Wagner. Uma torta de chocolate, falei, tá. Apesar que eu comi um pedaço ontem, vou comer outro pedaço hoje. Não dá para resistir, meu irmão, ficou bom mesmo. Eu estava até falando para aquela, eu acho que eu vou fazer uma dessas, vou trazer, vai ter o almoço, né, pastor? Vai ter o almoço, vou trazer para os irmãos experimentar. Ficou um espetáculo, irmão. Ficou uma maravilha, viu? Pode, anota aí, e me cobre, viu? Me cobre. Aí o Wagner perguntou, e a sua diabetes? Falei, está controlada, Wagner. O que o irmão quer dizer com isso? O que quer dizer com isso, meu irmão? Eu estava falando para o Wagner. A Kelly falou, olha, eu vi uns médicos falando que o vinagre de maçã é muito bom para controlar a diabetes. Falei, é bom? Falei, é. Já havia me dito do açafrão. E já faz mais de ano que eu uso o açafrão. E eu estava usando somente o açafrão e realmente, meu irmão, ajuda. E eu percebo que quando eu estava usando só o açafrão, virava e mexia minha diabetes, olha, 80, 90, 115, 120, às vezes que eu extrapolava com alguma coisinha que subia para 200, 230, e aí vai, não é? Mas estava controlado. Aí o vinagre de maçã, quando eu chego em casa para almoçar, é uma colherzinha rasa, bem rasinha de açafrão, e 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. Eu ponho tudo na comida mesmo, porque eu não vou dizer que eu vou beber aquilo, porque não desce.
Mas na comida eu coloco lá, rapaz, vira e mexe, eu chego em casa, eu estou com a minha diabetes lá embaixo à tarde. Vira e mexe, eu chego em casa, minha diabetes está lá embaixo à tarde. Sabe, meu, é isso que eu quero dizer para você. Eu tenho fé em Deus, que Deus pode curar a minha diabetes, mas eu faço a minha parte. Sou motivado. Antes eu descia de carro, todo dia, descia e subia esse percurso. Hoje já não dá mais, louvado seja Deus por isso. A gasolina é muito cara, o carro fica em casa, é de a pé. É de a pé. É de a pé. Tem ajudado. Motivado. Tenho fé, mas eu sou motivado a fazer também a minha parte. Aqui foi a vida desses homens. Eles queriam ver o bem daquele homem lá, mas eles, quando chegaram diante da porta, havia ali um empecilho. Sabe, meu irmão, isso cabe uma pergunta a nós. Quando nos aparece algo difícil na nossa vida, o que fazer? Vamos crer e ficar parado? Não estou dizendo que a gente precisa dar ajudinha a Deus, porque Deus não precisa da ajuda de ninguém, tá bom? Mas tem algo, eu provo para você também, que tem algo que Deus quer que nós façamos. Quando vem a dificuldade, nós só vamos crer e ficar parado esperando, sendo que Deus está dizendo no teu coração, se você fizer isso, vai realmente acontecer. Vai acontecer, porque você está fazendo a sua parte, eu vou fazer a minha. Lembra lá, só para a gente encerrar essa parte aqui, aí já vou para a última questão, porque já tomei um certo tempo com o rascunho que eu trouxe. Lázaro morre. Que notícia triste. Que notícia angustiante. Não é? As irmãs mandam chamar a Jesus. E chega lá os homens e diz, olha, quem tu ama morreu. E Jesus ainda se demora alguns dias ainda. E os discípulos indagam assim, mas o senhor não vai lá? Ele falou, não, essa morte não é para... Agora não vou me lembrar a palavra, mas eu vou me lembrar da outra. É para a glória de Deus. Essa morte é para glorificar ao Senhor. Foi exatamente isso que Jesus disse. E passa os dias e Jesus chega. E a Maria corre, né? Lança-se aos pés de Jesus e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele diz, se tu crê, verás a glória de Deus. Aí ela diz algo lá assim, Senhor, eu creio que no último dia da ressurreição vai ressuscitar. Mas Jesus estava falando naquele momento que ia trazer de volta o seu irmão. O que Jesus faz, meu irmão? Os irmãos lembram? Retirai a pedra. Jesus podia falar para a pedra, sai daí, ela saía. Aqui Jesus diz, ação humana. Era até o outro ponto aqui, mas eu já vou adiantar, porque a gente vai ir para o último, porque o nosso tempo ali já está encerrando. Participação humana, Jesus está dizendo, ó, tira. É possível vocês remover, afastar um pouquinho aí essa pedra que impede. Conta-se lá que tira a pedra, Jesus vem, e ele vem. E ele sai para fora. Fé movida pela ação. Teve os homens e tantas outras coisas. E por último, meu irmão, tinha perguntinha, mas não vou fazer perguntinha não. Essa revistinha é muito boa, viu, pastor? Tem umas perguntas muito interessantes para a gente aí. Aí essa parte aqui eu vou ler, meu irmão, tá bom? Essa parte aqui eu vou ler com vocês para a gente encerrar. Por último aí, fala aí, uma restauração comprovada pelos resultados. Aí ele coloca aqui, mostra-nos no texto que as transformações na vida do paralítico foram profundas e abrangentes, comprovando assim a eficiência desse encontro restaurador. Aí coloca aqui, vejamos, ele foi perdoado. Isso foi um dos resultados aí
deste encontro restaurador do Senhor com o seu povo. Deus restaurou, Deus perdoou o pecado daquele homem. Foi isso que aconteceu, esse foi um resultado, esse foi um dos resultados que aconteceu imediatamente, que até os fariseus, os escribas lá, estavam ali, né, arrazoando entre si. Aí ele coloca aqui, versículo 20, mas a gente não vai ler, porque nós já lemos. Essa é a restauração espiritual que somente Jesus pode efetuar. Ele veio buscar e salvar o perdido. Só Ele pode dar vida espiritual. Efésios 2:1. Daí para frente, essa restauração passou a glorificar a Deus. É o versículo 25, quando o homem sai dali glorificando ao Senhor. Segundo, além de perdoado, ele foi curado. Houve a cura ali. O Senhor curou aquele homem da sua enfermidade, meu amado. Sabe, meu irmão, quando a gente tem um encontro com Jesus, antes da gente aceitar a Cristo, havia algo em nossa vida, meu irmão. O pecado que nos destruía. O pecado é tratado como um câncer, meu amado. Uma enfermidade que está na vida do homem. Algo que leva o homem à sepultura, algo que leva o homem ao inferno. Mas graças a Deus que nós, quando temos este encontro, realmente nós somos curados desta enfermidade chamada pecado. A cura física, irmão Rubiano, sim, meu amado, Deus curou, Deus cura, Deus curará. Nós não podemos ter dúvida disso, meu irmão. Nós não podemos ter, dúvida alguma de que o Senhor Jesus pode curar. Ele cura, meu querido. Assim como Ele foi no passado, Ele é no presente. Ele não muda, Ele é o mesmo. Quantas coisas você não tem ouvido de como Deus tem curado, Deus tem tratado com pessoas. Deus cura, meu querido, no tempo dEle, na hora dEle e quando Ele quer. Deus cura. Eu sou prova viva disso. Eu já contei. Esse lado era defeituoso. Era mais alto que o outro. A fé da minha mãe, apesar que ela colocou num santo, mas não foi santo, foi Deus. Me curou. Cura. Só que desse fato eu não lembro. Tá? Eu devia ser muito pequeno. Mas minha mãe me contava. Eu nunca me esqueci. Fui curado. Fui curado. Muitos anos. E eu louvo a Deus por isso hoje. Tenho meus ombros perfeitos. Retinho, igual. Ficou sequela alguma, meu irmão. Deus cura, meu querido. Deus cura aquela ferida que alguém te fez algum dia. Deus cura isso. Deus trata isso com você. Deus cura, meu irmão. O maravilhoso de tudo isso, esses encontros com Jesus, meu irmão, é isso, porque o nosso Salvador, Ele conhece a gente tão perfeitamente, que Ele sabe aquilo que muitas vezes nos afeta, e Ele sabe da nossa necessidade. Ele diz: eu vou promover essa cura na sua vida. Deus pode curar, meu irmão, toda e qualquer enfermidade. Agora faça uma única coisa. E se lembre de uma única coisa: se Deus não curou ainda, meu irmão, porque não chegou o tempo dele. Mas você pode dizer: mas irmão Biane, tem gente que morre sem a cura. Deus sabe, meu irmão. Não questione. Não pergunte. Eu volto aqui, eu ouvi de pessoas. Eu acho que foi da Priscila mesmo. Quando o pai dela saiu lá da casa dele, cantando aquela música: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Foi exatamente isso que eu ouvi da sua filha. O irmão Carlos saiu da sua casa, mas não voltou.
mas está na glória com o Senhor. Deus poderia ter curado ele, irmão Bueno? Poderia, mas era a vontade de Deus, meu irmão. Não é? É difícil, né, a gente entender isso, não é? É difícil. Deus poderia ter curado minha mãe, mas era a vontade. E eu disse uma vez, eu volto a dizer, o sofrimento dela me angustiava tanto que um dia em casa, falei para aqueles meninos, vou começar a orar a Deus para levar minha mãe. Foi exatamente isso. Conversando com minha irmã, outro dia aqui no mercado, ela me disse algo que eu nem sabia. Ela falou que a mãe já estava pedindo para morrer, porque já não aguentava mais tanto sofrimento. Sabe, meu irmão, Deus cura. Mas, irmão, o meu não curou, e daí, meu irmão? Ele é Deus, Ele sabe. Não cabe eu a questionar. E quando eu recebi a notícia de manhã cedo, eu não acreditei. Acordei, chamei a Kelly devagarinho, falei, a mãe morreu. Saí de casa, vim aqui para a casa da minha irmã. E eu me lembrei das palavras que eu disse. Que o Senhor levasse minha mãe. E isso fica na minha mente até hoje. Mas eu não tenho remorso. Irmã não tem remorso, eu não. Deus sabe. Estava sofrendo demais. Não queria ver minha mãe sofrendo. Queria ver ela bem. E a gente orou, né, por tantas coisas, né? Quantas coisas Deus nos fez. Lembra lá do período 2017, onde era para arrancar a perna dela, arranca, não arranca, tira, não tira. A igreja orando, a igreja pedindo, Deus concedeu mais um tempo a minha mãe com a sua perna. É bênção, meu amado. É bênção. Deus cura, irmão Rubiano. Cura, mas lembre disso que eu estou falando. É quando Ele quer e se realmente Ele quer. Não é porque eu quero que Deus vai fazer. Tá bom? E é isso. E é isso que eu tinha para dizer para os irmãos. Que encontro maravilhoso, não é? Do Senhor com o seu povo. Encontro restaurador. E lembre-se daquelas 3 liçõezinhas que eu falei anteriormente, meu irmão. Da busca constante, intensa, da leitura da palavra e da comunhão entre você, seus irmãos, sua família em Deus. Lembre-se disso, meu irmão. É isso que Deus quer para a sua igreja. Nós vamos colocar em pé, nós vamos cantar um hino ao Senhor nosso Deus, nós vamos tirar aí a nossa oferta, tá bom? Deus abençoe.